O crepúsculo caiu cedo naquele dia de inverno em Boston. Uma neve fina começou a cair sobre as ruas, visível pelas janelas do edifício comercial. Caroline Miller estava perto de uma delas, observando à distância o contorno da cidade onde cresceu. Já fazia muito tempo que ela não passava uma temporada ali. Mas, depois de seu sucesso profissional em Chicago, voltou temporariamente a Boston. Senhora Miller, o relatório final está pronto, disse sua jovem colega. Caroline se virou com um sorriso profissional e respondeu com tranquilidade. Obrigada, Jason. Vou revisá-lo antes da apresentação de amanhã. Sua voz transmitia a confiança e o equilíbrio de quem já acumulava anos de experiência. Como analista financeira, Caroline tinha um dom raro, conseguia enxergar as histórias por trás dos números. Era algo natural para ela. A caminho de seu apartamento de luxo, logo após sair do escritório, o celular de Caroline tocou. Na tela, apareceu o nome, mãe. Ela hesitou por um instante antes de atender. Oi, mãe. Carrie, onde você está agora? Fiz uma reserva para jantar com a Brenda. A gente quase não tem falado com você ultimamente, disse Eleanor, com a leveza de sempre na voz. Desculpa, mãe. Hoje não dá? Tenho uma apresentação importante amanhã. Preciso trabalhar. A decepção foi perceptível no tom de Eleanor. Com você é sempre isso, trabalho, trabalho, trabalho. Você faz ideia do quanto a Brenda queria te ver? Caroline fechou os olhos e respirou fundo. Tá bom, que tal amanhã à noite? Depois da apresentação, posso passar um tempo com vocês. Ao encerrar a ligação, ela olhou pela janela do táxi. A sensação desconfortável que sempre surgia quando voltava a Boston tinha tudo a ver com seus laços familiares. Brenda, sua irmã, era o centro das atenções, sempre rodeada pelo carinho da mãe. Já Caroline, considerada séria e excessivamente responsável, parecia viver em um mundo completamente à parte da irmã extrovertida, com seu estilo de vida chamativo. Apesar de serem irmãs, pareciam vir de planetas diferentes. Desde a época da faculdade, Caroline era rotulada pela família como uma workaholic. E quando ela se mudou para Chicago por causa do trabalho, a distância não só física ficou ainda maior. Mais tarde, já em seu apartamento, ela ficou parada diante da enorme janela da sala, observando as luzes da cidade à noite. Havia sinais de uma nova fase em sua vida. Um anel de noivado brilhava discretamente em seu dedo anelar esquerdo. Conhecer Michael Hudson mudou tudo. Eles se encontraram um ano antes, quando Caroline foi contratada como consultora para a tradicional empresa da família dele, a Hudson Furniture. Com mais de um século de história, a empresa enfrentava sérias dificuldades por causa da recessão econômica recente. Ao mergulhar nos números da companhia, Caroline se viu também tocada pela história da empresa e pela vida de seus funcionários. Enquanto qualquer outro consultor teria sugerido cortes de pessoal e venda de ativos, ela seguiu por outro caminho. Criou estratégias inovadoras que respeitavam os valores centenários da empresa e, ao mesmo tempo, se alinhavam às demandas modernas. Dedicou-se completamente ao projeto sem contar a ninguém. Michael ficou profundamente impressionado com a forma como Caroline enxergava as pessoas além dos números. O que começou como uma parceria profissional logo se transformou em algo mais, um amor sincero. Michael se encantou com a inteligência e gentileza dela, enquanto Caroline foi cativada pela sinceridade e paixão dele. Mas quando anunciaram o noivado, as reações de sua mãe e de Brenda foram inesperadas. Michael Hudson. Daquela empresa de móveis? A mãe reagiu com um brilho calculista nos olhos. Bem, Carrie, parece que você finalmente fisgou um bom partido. Muito bem, mana, disse Brenda, com um tom sarcástico. Sempre fazendo investimentos inteligentes. Caroline sentiu o golpe, mas não respondeu. Sabia que elas nunca entenderiam que o que mais valorizava em Michael não era a fortuna da família dele, e sim quem ele era de verdade. De volta ao silêncio de seu apartamento, ela tentava se concentrar na apresentação importante do dia seguinte, revisando os materiais com atenção. Mas o desconforto com a postura da família só aumentava, especialmente com Brenda, que não parava de fazer perguntas estranhas, e com sua mãe, que insistia. Você tem certeza de que ama o Michael? Caroline fechou os documentos e foi até a janela. Algumas estrelas brilhavam no céu de inverno. Respirou fundo para se acalmar.
O dia seguinte seria puxado, apresentação pela manhã, jantar com a família à noite. Seu celular vibrou, era Michael. Um sorriso espontâneo surgiu em seu rosto. Falar com ele era a única coisa que ainda lhe trazia paz naquela cidade. O que você achou dessa opção? Perguntou ela, mostrando à cerimonialista o arranjo de flores. A composição elegante de rosas brancas com mosquitinhos era quase exatamente o que ela havia imaginado. Está lindo. Vamos com esse. Com o casamento se aproximando, faltavam apenas 2 meses, os preparativos estavam a todo vapor. A cerimônia aconteceria em uma propriedade histórica nos arredores de Boston, uma sugestão de Michael. O jardim, que pertencia à família dele há gerações, estaria em plena floração na primavera. Depois da reunião com a cerimonialista, Caroline foi encontrar sua mãe. Eleanor Miller parecia mais envolvida do que nunca com o casamento da filha, mas seu interesse tinha um tom controlador, não afetuoso. Ao entrar no restaurante elegante, Caroline viu a mãe já sentada à mesa. Brenda também estava lá. As duas estavam mergulhadas em uma conversa e interromperam imediatamente quando ela se aproximou. Carrie, você está atrasada, disse Eleanor, dando um beijo na filha. Já escolheu seu vestido de noiva? Sim, fui à prova semana passada, respondeu Caroline, sentando-se. É um modelo simples e elegante. Brenda franziu a testa, visivelmente contrariada. Simples? Você não acha que deveria escolher algo mais chamativo? Afinal, você vai se casar com um Woodson. É o mínimo que esperam. Caroline ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu, firme e tranquila. O Michael gostou do meu vestido. Você tem muita sorte, interrompeu sua mãe. Ser escolhida por um homem como Michael. Você sabe quanto vale a família dele? Mãe? Caroline respondeu em um tom mais baixo, tentando manter a calma. O Michael e eu nos amamos. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Eleanor e Brenda trocaram um olhar cheio de significado. Claro, Carrie, disse Eleanor, pegando a mão da filha. Mas você ama mesmo o Michael? Era uma pergunta que sua mãe vinha repetindo insistentemente, sempre com o mesmo tom, como se precisasse confirmar algo que não acreditava. Já te respondi isso muitas vezes. Claro que eu amo, disse Caroline, tentando conter a irritação. Mas, Mana, Brenda se intrometeu, balançando suavemente a taça de vinho, você só fala de trabalho. Me diz uma coisa, que cargo você vai ocupar na empresa do Michael? Vai entrar para a diretoria? A gente ainda não conversou sobre isso. Eu tenho meu emprego em Chicago. O quê? Vocês não vão viver separados depois do casamento, vão? Disse Brenda, fingindo surpresa. Qual o sentido de casar, então? Caroline respirou fundo, tentando manter a compostura. Estamos conversando sobre isso. O Michael tem raízes em Boston, a empresa dele é aqui. Mas eu também não posso simplesmente abrir mão da minha carreira em Chicago. Mas no fim das contas, você vai seguir os planos dele, não é? Comentou Eleanor, com um sorriso carregado de significado. É o seu papel como esposa de um Woodson. Caroline sentiu qualquer vontade de argumentar se dissolver. Não adiantava. Dias depois, visitando o escritório de Michael, ela se debruçou sobre os documentos que ele abriu sobre a mesa. Era um novo plano de negócios para a Woodson Móveis. A proposta dele mantinha o valor das técnicas tradicionais de marcenaria, mas trazia também um olhar moderno, designs contemporâneos, materiais sustentáveis, preocupação ambiental. Isso é incrível, Michael. Vai ser uma transformação enorme. E tudo isso nasceu das suas ideias. Michael sorriu, segurando a mão dela. Foi graças aos seus conselhos. Estou muito feliz por estarmos construindo isso juntos. O olhar sincero dele fez Caroline esquecer, ao menos por um momento, todas as conversas amargas com sua família. Michael respeitava sua visão, ouvia sua opinião, e valorizava de verdade seus talentos. Ah, tem mais uma coisa, sobre o casamento, disse ele, com uma expressão enigmática. Estou preparando uma surpresa. Uma surpresa? Perguntou Caroline, curiosa. Não pode me dar uma pista? Aí deixaria de ser surpresa, riu ele. Mas posso te dizer uma coisa, quero que as pessoas conheçam você de verdade.
especialmente sua família. Caroline franziu a testa. Minha família. Eu fico um pouco preocupado com o jeito que te enxergam, disse ele, com doçura, mas em tom sério. Pelo que você me contou, parece que eles não entendem quem você realmente é. Faz tempo que é assim, admitiu Caroline, em voz baixa. Já me acostumei. Mas você não deveria ter que se acostumar, respondeu Michael, com firmeza gentil. Você merece ser reconhecida por quem é. As palavras dele ficaram ecoando no coração de Caroline mesmo depois que ela deixou o escritório. Na véspera do casamento, Caroline estava no quarto de hotel, conferindo os últimos detalhes. Agenda, lista de convidados, organização das mesas, tudo parecia perfeito no papel. Mas por dentro, a ansiedade tomava conta. Alguns dias antes, ela havia ouvido sem querer uma conversa telefônica de Brenda. Amanhã vai ser divertido, dissera a irmã, com um tom maldoso. Mal posso esperar para ver a cara da Carrie quando todo mundo perceber que ela só está atrás do dinheiro do Michael. Mesmo agora, lembrar daquelas palavras doía. Anos e anos tentando provar seu valor para a família e ainda assim, era sempre mal interpretada. Ela seguiu carreira em finanças não por ganância, mas porque encontrava verdadeira alegria em decifrar as histórias escondidas nos números. E amava Michael não pela fortuna da família dele, mas por sua gentileza, sinceridade e pela forma como ele enxergava o valor que ela sempre teve. O celular tocou. Era Michael. Está nervosa? A voz dele era quente, acolhedora, familiar. Um pouco, respondeu Caroline, com honestidade. Amanhã será o melhor dia, disse ele. E tudo vai ficar claro. Claro como? Vai ser o dia em que todos vão conhecer a mulher incrível que você é. Essas palavras ecoaram na mente de Caroline mesmo depois que desligou. Michael estava claramente preparando algo especial. Apesar da mistura de ansiedade e expectativa, ela decidiu focar no que realmente importava, o momento que estava por vir. Acontecesse o que acontecesse, o dia seguinte seria o dia deles. E nem mesmo os julgamentos da família poderiam tirar essa felicidade. Na manhã seguinte, o sol da primavera envolvia suavemente a propriedade histórica nos arredores de Boston. Uma tenda branca fora montada no jardim, com lustres de cristal lançando uma luz delicada e acolhedora. Quando anunciaram a chegada da noiva, todos os convidados se viraram, com olhares curiosos e cheios de emoção. Caroline caminhava lentamente pelo corredor coberto de pétalas de rosa, com a mão no braço do pai. Seu vestido era simples e elegante, com detalhes de renda que cintilavam à luz natural. No fim do corredor, Michael a esperava. O olhar dele era terno, cheio de amor e admiração. A cerimônia foi bonita e comovente, cheia de sentimentos sinceros. Depois dos votos, os recém-casados seguiram para a recepção em meio a aplausos e bênçãos. No salão ricamente decorado, o champanhe fluía, os sorrisos eram largos e os risos enchiam o ambiente. Caroline sentia, talvez pela primeira vez na vida, uma felicidade genuína. A mão firme de Michael na sua era seu ancoradouro, seu conforto. Até que, no auge da celebração, o mestre de cerimônias pegou o microfone. Agora, gostaríamos de ouvir algumas palavras da irmã da noiva, Brenda Miller. O salão silenciou. Brenda se levantou, com um vestido verde esmeralda chamativo, e caminhou até o microfone com um sorriso seguro. Caroline manteve o sorriso no rosto, mesmo sentindo uma leve tensão no peito. Pessoal, começou Brenda, com uma voz alegre, estamos aqui hoje para celebrar minha irmã, Caroline. Mas, para ser sincera, nunca pensei que ela chegaria até aqui. Algumas risadinhas atravessaram o salão. Caroline sorriu, mas o sorriso já não era tão natural. Minha irmã sempre foi séria. Sensata. Desde a faculdade, ela mergulhou nos estudos e no trabalho. Brenda fez uma pausa. Então, o tom de sua voz mudou. Na verdade, Caroline sempre teve uma quedinha por homens ricos. Ela escolheu finanças na faculdade, bom, esse casamento é só mais uma jogada para garantir uma boa vida. Houve risos, muitos acharam que era apenas uma piada entre irmãs. Mas Caroline sentiu um aperto no peito. Seus olhos buscaram os de Michael, que agora tinha a expressão séria, claramente incomodado. Desde a adolescência, a Carrie dizia, vou me casar com um CEO de uma grande empresa. E olha aí, conseguiu. O sorriso de Caroline congelou.
Cada palavra era uma distorção cruel da verdade. Nunca fora sobre riqueza. Seu sonho era usar seu talento para transformar vidas, não ser esposa de um homem rico. De repente, sua mãe, Eleanor, levantou-se com sua taça de champanhe em mãos. Muito bem, sua interesseira disse, com sarcasmo, erguendo o copo. Você finalmente conseguiu. A atmosfera no salão congelou por um instante. Os amigos mais próximos de Caroline pareciam confusos, enquanto os familiares de Michael trocavam olhares desconfortáveis. Apesar disso, muitos convidados riram, achando que era apenas uma brincadeira de mau gosto, e voltaram às suas conversas. Caroline, no entanto, permaneceu imóvel em sua cadeira. Seu rosto corava de vergonha, e as lágrimas começaram a surgir em seus olhos. Durante anos, ela suportou julgamentos e mal-entendidos da própria família, mas nunca imaginou ser humilhada publicamente no dia mais importante da sua vida. Foi então que Michael se levantou. Com postura firme e digna, atraiu imediatamente a atenção de todos. É isso mesmo? Sua voz era baixa, mas carregada de firmeza. Um silêncio se espalhou. Brenda e Eleanor ficaram visivelmente surpresas com a intervenção repentina. Se vocês me permitem, continuou ele, eu gostaria que todos vissem quem a Caroline realmente é. Michael fez um gesto em direção ao fundo do salão. As luzes se apagaram parcialmente, e o telão se iluminou. A primeira imagem era de uma celebração da Hudson Furniture, o aniversário de fundação da empresa. Caroline aparecia conversando com funcionários e com o próprio Michael, falando com entusiasmo sobre um projeto de apoio à comunidade. O brilho em seus olhos era genuíno, e era evidente que os funcionários estavam tocados por suas palavras. A sequência seguinte mostrava uma entrevista concedida por Michael a uma revista de negócios, na qual a Hudson Furniture era reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do ano. Caroline aparecia nos bastidores, como consultora estratégica, explicando conceitos de gestão que priorizavam as pessoas acima dos lucros. O entrevistador perguntava a Michael: qual o segredo dessa reviravolta impressionante? E ele, com uma expressão sincera, respondia: sem ela, essa empresa não existiria hoje. A Caroline não só entende de números. Ela entende de gente. Ela conseguiu equilibrar tradição e inovação como ninguém. E isso salvou tudo. O salão permaneceu em silêncio. Na sequência, gráficos e tabelas mostravam a impressionante trajetória da empresa, de quase falida à liderança no setor. Cada marco importante levava a assinatura das ideias de Caroline. A última imagem no telão exibia: o valor de Caroline para a Hudson Furniture é incalculável. Acompanhado de fotos emocionantes dela interagindo com colaboradores, clientes e até participando de eventos comunitários. Quando o vídeo chegou ao fim, um silêncio profundo tomou conta do salão. Olhos marejados se espalhavam entre os convidados. Os pais de Michael olharam para Caroline com orgulho estampado no rosto. Brenda e Eleanor? Estavam em choque. Sem palavras. O constrangimento era visível em suas expressões. Caroline também chorava, mas não de vergonha, e sim de emoção. Lágrimas de alívio, gratidão e reconhecimento. Michael aproximou-se e segurou sua mão com firmeza. Esta é a mulher por quem me apaixonei, disse-lhe com serenidade e convicção. Uma mulher brilhante, compassiva e que salvou a Hudson Furniture com talento e coração. O salão explodiu em aplausos calorosos. Ao redor de Caroline e Michael, formou-se um círculo de apoio sincero, pessoas que finalmente viam seu verdadeiro valor. O plano de Brenda e Eleanor havia falhado completamente. Tentaram humilhá-la, acusando-a de estar atrás de dinheiro. Mas agora todos sabiam, não era Caroline que ganhava algo com aquele casamento, era Michael e sua família que haviam ganhado alguém inestimável. Michael pegou o microfone novamente e falou em um tom suave. O que estou prestes a contar é algo que nem a própria Caroline sabe. No dia em que ela chegou à nossa empresa, estávamos à beira da falência. Ele fez uma breve pausa, o olhar fixo no público. Foi graças a ela que conseguimos evitar demissões em massa e reconstruir o relacionamento com a comunidade. No começo, eu não entendia por que ela se dedicava tanto ao nosso caso. A voz de Michael vacilou levemente. Só depois percebi, ela se importa com as pessoas. Para Caroline, o que dá sentido à vida não é dinheiro nem fama, é fazer a diferença.
Foi aí que eu me apaixonei por ela. Uma onda de emoção tomou conta do salão. Caroline, emocionada, enxugou as lágrimas e se levantou, indo até Michael. Ele a recebeu de mãos dadas, com um olhar repleto de orgulho e amor. Conhecer a Caroline mudou minha vida, disse ele, agora olhando diretamente para os convidados. Quando ela nos visitou pela primeira vez, a Hudson Furniture, com suas 3 gerações de história, estava prestes a encerrar as atividades. Afundados na crise, pedimos sua ajuda como última esperança. Michael sorriu, com um toque de ironia. Um consultor comum teria sugerido cortes, demissões e venda de ativos. E, de fato, muitos disseram exatamente isso. Mas Caroline foi diferente. Ela enxergou mais do que números, ela viu as pessoas por trás deles. Caroline corou, constrangida. Michael apertou ainda mais sua mão. O plano que ela criou não era apenas uma estratégia financeira. Era um plano de proteção. De dignidade. Graças a ela, conseguimos salvar a empresa sem demitir um único funcionário. Michael respirou fundo antes de continuar. E no meio disso tudo, ela recusou bônus, recusou compensações extras. E eu não entendia. Só mais tarde descobri a razão. Ele olhou para Caroline com ternura. O avô dela trabalhou em nossa fábrica, décadas atrás. Durante uma crise, meu próprio avô usou seus bens pessoais para manter os funcionários empregados. Por causa disso, o avô de Caroline pôde continuar sustentando sua família e mandar o pai dela para a faculdade. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Lágrimas escorriam pelo rosto de Caroline. Era uma história que ela nunca havia compartilhado nem mesmo com Michael. Ela nunca contou a ninguém, continuou ele. Mas agora eu entendo. Ela queria retribuir. Queria proteger outras famílias, como um dia protegeram a dela. Michael olhou para Caroline, com os olhos marejados. Eu me apaixonei por essa mulher incrível. Pela sua inteligência, pela sua compaixão, pela forma como enxerga o mundo. Caroline não apenas salvou a Hudson Furniture, ela deu novo sentido à minha vida. O salão estava em silêncio absoluto. Muitos convidados choravam. Os amigos de Caroline se entreolhavam, visivelmente emocionados, parte deles comovidos, parte revoltados pelos anos de julgamento que ela suportou calada. Enquanto isso, Brenda e Eleanor afundavam em suas cadeiras. O constrangimento estampado nos rostos. Nenhuma das duas conseguia encarar a filha. Foi quando os pais de Michael se levantaram. Caminharam lentamente até Caroline. Joseph, pai de Michael, um senhor digno e respeitável, segurou as 2 mãos dela. Obrigado, disse ele, com a voz embargada. Por salvar nossa empresa. E, mais do que isso, por fazer parte da nossa família. A voz de Joseph estava cheia de gratidão. Você não é apenas a noiva do meu filho. Você é uma benfeitora. Alguém que protegeu nosso legado com o coração. Elizabeth, a mãe de Michael, aproximou-se e envolveu Caroline em um abraço caloroso. Nada me deixa mais feliz do que ter você como parte da nossa família. Com os olhos marejados, Caroline pegou o microfone. Sentia como se um peso antigo estivesse finalmente sendo retirado de seu peito. Palavras que por anos ficaram presas agora fluíam com leveza. Obrigada, Michael começou com a voz embargada, e obrigada a todos por estarem aqui hoje. Ela respirou fundo. Por muito tempo, eu parei de esperar que alguém reconhecesse meu valor. Desde criança, ouvi que eu era responsável demais, séria demais, sem graça. Depois da faculdade, virei a workaholic da família. Seus olhos se voltaram discretamente para a mãe e para Brenda. Sofri em silêncio com esses rótulos. Sempre amei meu trabalho, não pelo dinheiro, mas porque nele encontrei sentido. Encontrar soluções, decifrar histórias por trás dos números, era isso que me dava alegria. Sua voz foi ganhando força. Conhecer o Michael foi a primeira vez que alguém realmente enxergou quem eu sou. Ele valorizou minha forma de pensar, minha maneira de trabalhar. Nunca me chamou de fria ou chata. Ele me viu como alguém valiosa. Caroline olhou para Michael com ternura. Agora, pela primeira vez na vida, eu sei o que é amor de verdade. Amor é reconhecer o valor do outro, aceitá-lo como ele é. Ela então ergueu os olhos para o salão inteiro.
família, para mim, não é só quem compartilha o mesmo sangue. Família é quem nos reconhece de verdade. Para mim, família é o Michael, os pais dele, e todos que me acolheram na empresa. Eles me viram com olhos que eu nunca recebi em casa. Caroline respirou fundo novamente, reuniu coragem e se virou para a mãe e para Brenda, que ainda estavam sentadas, cabisbaixas. Mas, mãe. Brenda, eu sempre amei vocês. E espero, de verdade, que esse momento seja uma oportunidade para a gente reconstruir o que se perdeu. Quero que me conheçam de verdade. Ela estendeu a mão em um gesto simbólico. O salão estava em silêncio absoluto. Muitos convidados choravam discretamente. Os ombros de Eleanor tremiam, ela chorava baixinho. Brenda levantou o rosto e olhou para a irmã com um misto de arrependimento e tristeza. Então, lentamente, Eleanor se levantou. Os passos eram hesitantes, mas ela se aproximou da filha. Carrie, sua voz falhou. Me perdoa. Me perdoa por tudo. Caroline caminhou até ela e a abraçou com força. Eleanor chorava no ombro da filha, soluçando. Eu estava errada. Nunca tentei enxergar seu valor, disse entre lágrimas. Brenda também se aproximou, visivelmente tocada. Mana, ela tentou falar, mas engasgou nas palavras. Caroline estendeu o braço e abraçou a irmã. As três ficaram assim por um longo tempo. Anos de dor, mágoas e incompreensão começaram, enfim, a se dissolver naquele abraço. Michael se aproximou e colocou a mão no ombro de Caroline. Seus olhos estavam cheios de ternura. Era isso que eu queria, disse ele, baixinho. Que todos vissem a pessoa incrível que você é. Caroline sorriu e pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente inteira. O sorriso de Caroline brilhava como nunca antes. Havia uma leveza em seu olhar, como se finalmente tivesse se libertado de um peso antigo. A música voltou a preencher o ambiente, e os aplausos ecoaram calorosamente. As conversas se retomaram, a celebração seguiu animada. Mas algo fundamental havia mudado dentro dela. Pela primeira vez, Caroline sentia que tinha encontrado seu lugar. Na família. Na sociedade. Nela mesma. Mais tarde, muitos convidados descreveriam aquele casamento não apenas como uma bela cerimônia, mas como uma experiência transformadora. Um momento raro em que uma mulher se reconecta com sua essência e é finalmente reconhecida por quem realmente é. Quando Caroline e Michael foram à pista de dança para a primeira valsa, uma alegria tranquila irradiava do rosto dela. Ao seu redor, formava-se um círculo de pessoas que enxergavam e valorizavam sua verdadeira essência. Pela primeira vez, ela sentiu, com plena certeza, aqui é o meu lugar. A luz suave da primavera atravessava as janelas amplas da casa nos arredores de Boston. Caroline sorria, segurando uma xícara de café quente enquanto observava o jardim florido. Havia-se passado um ano desde o casamento, e a vida com Michael tinha superado todas as expectativas. Depois de revisar os últimos detalhes de uma apresentação importante, Michael saiu do escritório e pousou a mão carinhosamente sobre o ombro dela. Tudo certo? Ele perguntou. Tudo pronto, respondeu Caroline, sorrindo para o marido. O anúncio de hoje vai ser especial. Eles não apenas administravam juntos a Hudson Furniture. Também haviam criado o Hudson Sofolars, um programa de bolsas que oferecia educação empreendedora e experiências práticas para jovens de baixa renda. Era o projeto do qual mais se orgulhavam. Você teve notícias da Brenda? Perguntou Michael. Sim. Vai se atrasar um pouco, mas disse que vem. A voz de Caroline agora carregava um afeto leve ao falar da irmã, algo que não existia antes. Depois do casamento, Brenda passou por um processo de autoconhecimento. Procurou terapia, reconheceu que o ciúme e a insegurança estavam por trás de suas atitudes. Lentamente, vinha reconstruindo a relação com Caroline. Nos últimos meses, passou a se voluntariar no Hudson Sofolars, onde começou a descobrir talentos que nunca havia explorado. E com isso, também reencontrou um novo propósito. A campainha tocou. Caroline abriu a porta e encontrou sua mãe, Eleanor, segurando uma torta de maçã recém-assada nos braços. Mãe, você veio. Disse Caroline, emocionada ao abraçá-la. Após o casamento, Eleanor havia se afastado por vergonha e arrependimento.
Mas, meses depois, ao enfrentar uma doença e precisar ser hospitalizada, foi Caroline quem esteve ao seu lado, cuidando dela sem hesitar. Esse gesto foi a chave que abriu o coração de Eleanor e deu início a uma nova fase entre mãe e filha. Agora, os almoços mensais em família haviam virado tradição. Laços estavam sendo reconstruídos, desta vez com mais compreensão e menos julgamento. É um dia especial, eu não poderia faltar, disse Eleanor, sorrindo com doçura. Havia um novo brilho em seus olhos, respeito e admiração pela filha que, enfim, ela via com clareza. Na sala de estar, os pais de Michael conversavam animadamente com alguns dos jovens bolsistas. O ambiente tinha o calor genuíno de uma família, uma que ia além dos laços de sangue e se construía com acolhimento, respeito e amor. Naquela tarde, uma pequena cerimônia foi realizada no jardim. Familiares, amigos e membros importantes da empresa se reuniram ao ar livre. O sol iluminava a cena com suavidade, como se o universo reconhecesse que aquele momento, mais do que um evento corporativo ou familiar, era a celebração de uma nova era para todos ali. Caroline e Michael anunciaram oficialmente o lançamento do Hudson Sofolars, junto com a concessão das primeiras bolsas de estudo. O momento foi marcado por aplausos emocionados e olhares de esperança entre os jovens beneficiados. Pouco depois, Brenda chegou um pouco atrasada, mas visivelmente diferente. Ao ver Caroline, correu até ela e a abraçou com força. Mana, você é realmente incrível, disse com sinceridade na voz. Estou muito feliz por poder fazer parte disso. Caroline retribuiu o abraço com carinho. Era reconfortante sentir a irmã tão próxima, agora com admiração verdadeira nos olhos. Naquele fim de tarde, o céu era pintado por tons dourados e alaranjados. Sozinha no terraço do jardim, Caroline contemplava o pôr do sol em silêncio. Sentia-se em paz. Michael se aproximou por trás e envolveu os ombros dela com um abraço leve e protetor. Em que você está pensando? Perguntou em voz baixa. Ela sorriu de leve, sem tirar os olhos do horizonte. Em felicidade, respondeu com sinceridade. A felicidade de, finalmente, poder ser eu mesma. Ao redor dela, havia pessoas que a reconheciam, que enxergavam seu valor com verdade. Conflitos antigos haviam sido superados. Laços quebrados estavam sendo restaurados. E, no lugar de uma família baseada em expectativas e julgamentos, surgia um novo círculo construído com respeito, afeto e compreensão. Caroline sorriu, serena. Depois de uma longa jornada, ela finalmente entendeu. Família não é apenas sangue. Família é quem te vê, te entende, te valoriza e te ama, exatamente como você é.